Você tá Gente, ele quer começar. Bom, na aula passada, nas duas primeiras aulas, a gente está falando sobre a doença do sistema arterial, tá? Toda vez que fala doença do sistema arterial, lembra, a gente falou de artéria periférica. Esquece a artéria pulmonar. Porque esse impulso, perfusão, né? Temperatura preservada, né? Ausência de cianose ou presença de cianose. Então, a gente viu duas doenças nas aulas passadas. Uma era a doença arterial obstrutiva periférica, né? A gente viu a aula de oclusão arterial aguda, certo? Não é verdade? Quando a gente viu a aterosclerose dos membros inferiores de forma crônica, né? Uma doença crônica. Uma complicação da ópera, a gente viu a trombose, não é? E aí também foi envolvido alguns ordenadores, então a parte aguda. Tudo isso levando a uma obstrução, certo? Podendo estenose da ópera até a obstrução, certo? Porque a ópera aguda é o primeiro. Agora, na doença arterial, pode ter outros fenômenos que é o oposto à oclusão, é aumentar o vaso, né? Que é o aneurisma, ele faz parte do sistema arterial, é um aneurisma. Então, o que é um aneurisma? Uma dilatação permanente de uma artéria maior de 50% do diâmetro dela. Então, por exemplo, se eu pegar aqui essa aorta torácica, vamos supor que ela tenha 2 centímetros, certo? 50% de 2 é 1, não é? 1 centímetro. Então, se eu tiver uma aorta a 3 centímetros, se ela tiver maior ou igual a 3 centímetros, ela vai ter o quê? Um aneurisma, tudo bem? Então, a dilatação maior de 50%. Bom, até aí, não é problema ela crescer muito não, ali nesse tamanho. Agora, o que acontece? Imagina se o vaso vai crescendo igual uma bexiga, vai soprando, né? O que acontece? Explode. Então, a mesma coisa a aorta. Se ela crescer demais, vamos virar uma bola de futebol aqui, ó, tão grande, ela pode romper, né? Agora, se ela rompe, o que você acha que acontece com o paciente se romper a aorta? Morre. Então, aí, a gente está falando o seguinte, ele está vendo uma aneurisma. O que preocupa a gente não é crescer a aorta, é sim as complicações, né? Complicação é muito importante. Uma das complicações é a ruptura, né? Ele está roto. Romper. Agora, o aneurisma, ele pode não romper, pode ficar grande. Só que ele fica tão grande, que a gente viu isso na aula de oclusão arterial aguda. Vamos supor aqui, ó, a aorta é gigante, ela vem aqui, aumenta de tamanho, uns 12 centímetros de diâmetro, por exemplo. O que acontece com o sangue? O sangue ele vai passar aqui no vaso, vai diminuir a resistência, né? Começa a turbilhonar para poder continuar o fluxo dele. Esse turbilhonamento vai formar o quê? Coágulo. Local. Pode trombosar? Pode. Mas também pode embolizar. Então, o aneurisma ele pode apresentar com quadro de oclusão arterial aguda. Entendeu? Então está apresentando um fenômeno trombótico ou embólico. Esse aqui pode se desprender e ocluir as duas pernas, ou uma perna, ocluir a artéria renal, a artéria mesentérica, não importa onde tiver o aneurisma. O aneurisma ocorre nas artérias, pode acontecer na artéria da cabeça, na artéria arteriosa, qualquer artéria. O aneurisma aumenta maior de 50%. E ele pode romper ou ocluir. Então, assim, essas complicações, talvez a mais grave de emergência é a ruptura. O paciente romper, ele morre, né? Entendeu? Vamos aprender sobre essa coisa. O aneurisma, essa dilatação, quando ele ocorre
envolvendo todas as camadas do vaso, ou seja, o vaso de lado, a gente tem 3 camadas, né? A gente diz, a gente dá um monte de aneurisma verdadeiro. Entende aí? Agora, quando, olha só, chega um paciente, você vai examinar a artéria e ela está dilatada, o pulso fica maior, fica mais amplo. Então, imagina o seguinte, você tem um aneurisma na artéria radial, a artéria radial tem 3 centímetros, fica uma bola. Se você colocar a mão, você vai sentir algo pulsante, não é? Mas pode ter trombosado, não tem problema, mas assim, você vai aprender a sentir uma massa muito pulsante, não é? Então, quando ela tem todas as paredes estão envolvidas, ou seja, ela dilata, a artéria dilatou por si só, isso é um aneurisma verdadeiro. Agora, tem um aneurisma que é falso, que é o pseudoaneurisma. O que é isso? É quando a dilatação, quando você for examinar essa dilatação, se for fazer um exame, você vai ver que a dilatação não envolve a parede do vaso, e sim as estruturas ao redor. Como assim? Imagina que você tem uma artéria radial, e aí fez um cateterismo na artéria radial, funcionou a artéria radial, furou a artéria radial. Que é a artéria radial. O ideal é depois que tira todos os dispositivos do exame, da arteriografia, é conferir a artéria radial, certo? Para formar um transformo plaquetário do orifício que é esse aqui, essa região aqui. Aí, por algum motivo, não comprimiu direito, ou está usando dupla de agregação, não formou coágulo. Aí acontece, o sangue ele começa a extravasar. Extravasar. Então vai passar por onde? Pelo orifício, não é? Se você não comprimir, vai extravasar. Mas assim, pode ser que na pele aqui formou um coágulo, fechou. Então o sangue começa a dissecar essa parte do subcutâneo, não é verdade? Ele começa a ter pressão arterial sobre essa região e começa a sangrar nessa área aqui, ó. Observe que se você for examinar, vai achar que é um aneurisma no exame físico, né? Vai sentir uma bola, sabe? Só que o aneurisma, você fala assim, é um aneurisma, tá? Mas quando você for olhar a parede, essa parede aqui, o aneurisma mais de fora dessa região, então, é da artéria? Da parede da artéria? Não, é da artéria. Né? Entendeu? Então, assim, é um falso aneurisma. Você está caindo na pegadinha, não é um aneurisma verdadeiro. Então, isso é um pseudoneurisma. Então, o pseudoneurisma nada mais é do que um sangramento, né? Então, a perda de continuidade do vaso, no qual essa dilatação é delimitada por estruturas perivascular. Então, nesse caso, pode ser o subcutâneo, pode ser o músculo que segura esse pseudoneurisma. Mas não a parede do vaso, mas intimamente a gente que está mantendo essa dilatação. Tudo bem? Entendeu bem? Professor, é um verdadeiro, ele vai ter pulso falso também? Não, tem pulso, aqui tem pulso também. Só que eu estou falando o que ele chama falso. Porque não é um aneurisma, não é verdade? E o que é a definição de um aneurisma? É uma dilatação do vaso, da artéria, não é? Maior que 50%, não é? Essa é a definição. Então, a princípio, isso aqui não é para estar aqui, não é para estar na aula de aneurisma, não é? É um falso aneurisma. Porque na hora que você examinar, parece um aneurisma. Você examinar, é uma bola pulsante. Só que você faz um ultrassom e você fala assim, não é aneurisma. Pela história clínica, teve uma pulsão ali. Entendeu? Não forma aneurisma depois de uma pulsão. Não é? Forma pseudo. No dia seguinte, não dá tempo de crescer a artéria. No dia seguinte é o sangue que está acumulado debaixo da artéria. Então, isso é o pseudoneurismo. Eu só quero também só tudo. Então, existe uma diferença. O pseudoneurismo e o aneurisma verdadeiro. Então, você percebe que o pseudoneurismo é algo iatrogênico, né? Pode ser iatrogênico ou a complicação do procedimento. Mas pode ter pseudoneurismo traumático. O paciente leva uma facada, dá um tiro numa região, tem uma fragilidade, uma lesão da artéria e forma pseudoneurismo. Tá? Mas o mais comum, geralmente, é pós-punção, pós-cateterismo, certo? Pós-arteriografia. É a prova do cateterismo, não, tá? Certo? Angiografia, arteriografia. Aí poder dar BF, demografia, tá? Bom, então não existe verdadeiro. Então aqui a gente vai focar no aneurisma verdadeiro. Entenda que o pseudoneurismo, como é por punção, formar essa bola, certo? Como, por exemplo, a paciente lá fez infartou e vai fazer arteriografia, coronariografia.
formação de pseudoneurismo na artéria radial, que funcionou a artéria radial. Aí o paciente chega no PS e fala, não, tem essa massa dessa bola. Pergunta, você tem uma urgência, emergência ou é algo que você cuidar depois? O que você acha? Acho que tem que ser cuidado agora, que o paciente chegou para você, ou você vai ir para minha ambulatório do nosso quarto? Depende. Às vezes eu testemunho para não fazer. Mas assim, o pseudoneurismo por si só, ele é uma urgência, emergência está uma urgência, tá? Emergência se tivesse com isso, se estivesse sangrando, né? Se estivesse isquemiando, mas ela é uma urgência que tem que ser resolvida. Porque se você não concluir essa região aqui, ó, a pele começa a necrosar. Ela vai necrosar a pele. E aí, se necrosar a pele, rompe a pele. Aí começa o quê? Sangrar. Entendeu? Porque lembra que a pele ela não tem uma artéria que cobre a pele vai ser por difusão. E aí, como o fluxo arterial é tão intenso, que a pressão é tão alta, que não permite essas trocas, né, de oxigênio para tecido, para condebiar. Ele acaba necrosando, né? Então, quando você vê um paciente com diagnóstico de pseudoneurismo, você vai ver aquela história, não, furou a artéria aqui para fazer uma determinada. Geralmente é assim, né? Aí você vai examinar até uma bolinha, aí vamos continuar a caminhar, entendeu? Para poder fazer o tratamento. E quais são os tratamentos? Olha só. Qual é o tratamento desse pseudoneurismo aqui a princípio? Não tem um buraco? Né? Uma agulha, posição. O ideal é que apertar de novo, aperta lá 20 minutos, descer e forma um plaquetário aqui. Entendeu? Aí vai acontecer, vai trombosar essa região. Não precisa drenar o hematoma, não precisa se estiver grande, estiver infectado, mas então a primeira coisa que deve ser feita é tentar comprimir. Você pode fazer isso, pode tentar, vai problema que dói. Então, no caso, vai tentar comprimir o paciente, não vai aceitar muito, porque está bem inflamada essa região do braço. Mas a primeira coisa que você tem que é compressão, certo? Aí tem outras técnicas, você pode jogar uma cola nesse espaço aqui e ela acaba trombosando, certo? Posso operar, dar um ponto. Mas o objetivo entenda que o pseudoneurismo, a partir do momento que você tiver esse diagnóstico, você já tem que estar dando uma resolução para esse paciente, certo? De que forma? De fechar esse pseudoneurismo. Agora, a diferença aí é quando é punção, tá? Agora, por exemplo, o paciente tem uma história que levou uma facada há um mês atrás, aí chega no PS com pseudoneurismo, não adianta você comprimir, não vai ter um bom resultado, bem provável que vai ter resultado, porque depende do orifício, né? A gente está falando de punção, uma agulhinha. Uma facada que só estava nessa lesão arterial. Então não adianta se comprimir. Então vai precisar que encaminhar esse paciente. Certo? Então não importa em si o tamanho do pseudoneurismo. Certo? Não importa. Pseudoneurismo na artéria braquial de 1 centímetro. Não importa, é um pseudoneurismo. Certo? Agora, o aneurisma verdadeiro, os tamanhos vão importar sim. Eu falei, quanto maior o diâmetro, tende a romper. Porque a bexiga, quando você vai insuflando ela não estoura a qualquer hora, não é? Ela só estoura quando está muito grande, não é? E o vácuo, o princípio é assim. Vai estourar quando tiver certo tamanho. Então, a gente tem um aneurisma verdadeiro. Anatomicamente, você vai olhar o aneurisma, o angiotomo. Se ele dilata como um todo, a gente dá o nome de aneurisma fusiforme. Assim, se tiver só um lado da parede da artéria que dilata, se tiver só a barriguinha, a gente dá o nome de aneurisma sacular. Entendeu? Isso aqui tem uma diferença, porque observe que quando o paciente tem um aneurisma sacular, não importa muito o tamanho, ou seja, a partir do momento que tiver mais de 50% do seu diâmetro do vaso, aumenta o risco de ruptura, não importa se vai crescer tanto. Então aquela bexiga que você sufoca, ela já tem um defeito de fábrica, né? E ela estoura logo, mas eu seria isso. Ah, não, agora o maioria dos aneurismas é fusiforme. E pode ter uma situação que é uma dissecção, Aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque os livros antigos falam que existia um aneurisma dissecante. Só que a dissecção é uma coisa, o aneurisma é outra. O aneurisma é uma dilatação maior de 50%, certo? É o vaso de 10. Mas o
seu diâmetro normal. Agora, a dissecção é quando descasca a artéria, ela delamina. Nossa cebola, né? Você vai descascar a cebola? Então, a dissecção é quando a artéria, ela, a camada média, descasca no meio, divide duas médias, basicamente. Pode ter dissecção na camada média, mas geralmente é na média. No meio da média, certo? Separa. Aí vai ter duas luzes, uma verdadeira e uma falsa. Qual que é a verdadeira? É por onde continua o fluxo sanguíneo. Então, nesse caso aqui, ó, a verdadeira seria essa aqui, ó. O sangue está vindo, essa luz verdadeira. E a luz falsa é que surgiu agora. Então, isso é dissecção. Agora, o que é o aneurisma, definição de aneurisma? Então, se fala, uma dilatação maior que 50%. Então, entenda que são duas doenças diferentes, certo? A dissecção e o aneurisma. Só que o que acontece? Quando eu disseco, a parede fica frágil. Concorda? Porque ela dividiu pela metade do teu fluxo. Aí ela pode dilatar. Então, uma dissecção pode ser seguida do quê? Do aneurisma. Por isso que está aqui nessa aula. Tá? Entendeu? Então, se eu falar a palavra assim, ó, se eu falar assim, ó, o paciente tem um aneurisma dissecante. Você vai ver o que o médico mais velho fala assim, aneurisma dissecante. Ele não tem uma coisa só, tem duas coisas, certo? Ele tem aneurisma e dissecção. Certo? Entendeu? Beleza. O aneurisma pode desenvolver qualquer artéria, certo? Esquecer na cabeça, aqui na parte vascular, a gente vai ver que as principais causas de aneurisma estão na aorta abdominal. Certo? Então, tirando a cabeça, estatisticamente, qual lugar do corpo vai ter aneurisma mais comum? Na aorta abdominal. Tem que saber para a prova? Tem. E depois? A artéria poplítea. Tudo bem? Então, é mais comum na aorta e outra artéria que vai ter periférica é a artéria poplítea. Então, essas duas artérias vamos estudar as provas que eles têm. Nessa aula, eu vou tentar cumprir a obrigação de ensinar uma artéria da aorta abdominal, mas é bom dar uma lida na artéria poplítea também. Faça bem resumido. Tá? O aneurisma ele é mais comum em homens, certo? Entendeu? Mais comum em homens. Só que tem só um tipo de aneurisma que é mais comum em mulher, que é a artéria esclênica, da artéria que nutre o baço. Tá? Então, de todos os aneurismos que é mais comum em mulher, em homem, quer dizer, só tem um aneurisma que é mais frequente em mulher do que em homem, que é a artéria esclênica. Por que eu estou falando isso? Porque assim, tem prova, a exceção tem prova, essas coisas não vai ter como você raciocinar, tá entendendo? Tem como você saber, a artéria esclênica na sua cabeça é mais comum em mulher, tá? Então você vai por quê? É estatística. Observou que é mais comum em mulher, entendeu? Então isso que eu estou colocando para você, tem que ir com a prova, de aneurisma já saber. É decoreba. Mas uma outra coisa a gente vai já conseguir raciocinar, por exemplo, essa parte aqui, ó. O aneurisma, a causa mais comum de aneurisma é a aterosclerose. A aterosclerose leva o da obra, não é? Leva a oclusão estenosa. Só que a aterosclerose também pode levar a dilatação do vaso. Ela altera a camada média do vaso, que fica tão frouxa, então ao invés de começar a crescer para a fibrose ficar dura e concluir, certo? Ela dilata. Então, olha só, a aterosclerose pode levar tanto a estenose e oclusão como aneurisma. Então, essa parte que é muito importante. Então, a principal causa de aneurisma é a aterosclerose, não é? Agora você vai dar aula, porque repetindo um monte de vezes. Quais são as causas de aterosclerose? Hipertensão, diabetes, tabagismo, epidemia, fator genético, né? Coisa que você já sabe. Só que aí você fala assim, então quer dizer que a pessoa que fuma tem risco de ter aneurisma? Tem. Quem fuma, o risco de... É mais comum ter
aneurisma do paciente que fuma do que não fuma. Tá? Então, fator de risco, vai fazer. Mas, professor, então ele dilata e leva estenose também para ela. Entendeu? E o paciente que tem aneurisma de aorta tem doença coronariana. Entendam que a aterosclerose, eu falei, não é tudo igual. Né? O processo é diferente. Ele pode apresentar alterações morfológicas, morfológicas diferentes. E também o tipo. Beleza? Por exemplo, a diabetes não leva a aterosclerose? Leva a conclusão? Só que aqui, ela não é fator de risco para aneurisma. A aterosclerose na diabetes, ela pode ter um fator protetor para não levar aneurisma. A artéria fica paradinha, a aorta. Então aqui já começa o peguinha para a prova, né? Porque você vai falar o seguinte: aneurisma. Qual é o principal fator de risco para aneurisma? Aterosclerose. Aí cai na prova assim, ó, diabetes é um fator de risco para aneurisma. Então assim, poxa, porque não é para aterosclerose, diabetes? Mas não é bem assim não. Porque nos estudos foi observando que a aterosclerose na diabetes é diferente. Ela não leva a dilatação. Entendeu? Professor, se ele cai em prova, cai. Eu coloquei aqui, está no médio curso, tá? Coloquei até em vermelho. Entendeu? Até no médio curso está falando, se falou é porque cai em várias provas, e cai mesmo, certo? Na graduação. Então, as exceções, nessa primeira parte da aula, é o que pode cair para vocês. Então, vamos revisar aqui rapidinho. O que é um aneurisma? Dilatação maior que 50%, todas as artérias podem ter? Pode. Qual que é a principal artéria do corpo, tirando a cabeça cerebral? A aorta, principalmente abdominal, depois a apoplegia. Muito bem. E o que é mais comum em homem? Exceto a artéria esclênica. Qual a principal causa, etiologia para a aneurisma? A aterosclerose, exceto a diabetes. Bem? Bom, aí esse aneurisma causado pela aterosclerose, a gente chama de aneurisma degenerativo. Tá? Que é um outro tipo de classificação, é o contar o tipo. É degenerativo. Agora, uma infecção pode levar a um aneurisma. Então, por exemplo, sífilis, certo? Tuberculose, alguma infecção. Até pode fazer um vasodilatar. Pode. Aí ele dá o nome de aneurisma infeccioso ou pode. Um trauma pode levar a um aneurisma cardíaco, uma infecção traumática. A pessoa pode nascer com aneurisma congênito, certo? E o paciente, por exemplo, pode ter uma pancreatite, o pâncreas inflamar, por exemplo, a aorta tem aneurisma inflamatório. Mas, professor, a aterosclerose é uma inflamação. Por que não chama aneurisma inflamatório? Né? Porque é assim. Quem classificou é essa forma. Entendeu? Certo? Isso. Uma dúvida no tópico que o senhor comentou antes, sobre o aneurisma dissecante. É a dissecção que gera o aneurisma ou o aneurisma que gera a dissecção? Então, tem caso que pode ter os dois. Certo? O aneurisma pode secar. Mas a dissecção, mas o que é mais frequente é a dissecção levar um aneurisma, tá? É o mais comum. Certo? É o mais comum. Porque o aneurisma, a dissecção passa a ser de um aneurisma, passa a ser uma complicação realmente dele. Agora, a dissecção, a gente vai ter uma aula de dissecção, você vai ver que a evolução geralmente é para aneurisma. Tá? Bom, aí, vamos lá. Entender essa parte que tem que decorar mesmo, tem que ler. Aí ele vai mais importante, que é o aneurisma da aorta, certo? É o que mais frequente é da aorta abdominal. Certo? Agora é o seguinte, a aorta é um vaso muito grande, né? A aorta é a maior artéria do corpo em termos de volume, certo? Comprimento. Só que assim, ela se divide em segmentos, por quê? Porque é mais fácil para o médico pensar em operar, como tratar, certo? Porque na verdade isso é uma coisa só. Essa aorta. Só que assim, é até longo, tem que, ó, até formação do ar, a aorta torácica ascendente, né? Ou a aorta ascendente. Aí tem o arco da aorta, a aorta torácica, certo? Aí tem o diafragma, a gente divide a aorta abdominal. Essa classificação é lá que você aprendeu lá no burro, geralmente, na anatomia, tá? Só que você vai ver que na cirurgia vai surgir várias divisões, por exemplo, eu coloquei um tipo de divisão, coloca por zonas, entendeu? Zona 1, 2, entendeu?
Porque isso aqui é baseado no tratamento vascular, como que eu vou operar, isso aqui é um cirurgião vascular. Isso aqui tem lá no seio, mas eu nunca vi cobrar em prova do negócio. Quanto ao aspecto cirúrgico, também tem outra classificação, que é dividida assim, ó. Olha só, para cirurgia, entenda, só precisa decorar isso, não, é só para você entender uns detalhes, ó. Aí tem uma aorta torácica ascendente, o quarto da aorta, torácica descendente. Aí surge o seguinte, da torácica aqui, descendente, tem um aneurisma abdominal, certo? Aí se você mais esse daqui, ó, tórax abdominal, ou seja, envolve o tórax e o abdômen, certo? E tem um negócio da aorta abdominal, mas é infrarrenal, ou seja, abaixo do rim. Então, essa classificação é meio estranha, não é? Ela não é meio, como é que fala? Didática. Mas essa classificação é baseada na cirurgia. E como eu vou operar, por exemplo, na aorta ascendente, eu abro o peito para fazer esternotomia, o ar também. Só que quando eu falo em aorta torácica descendente, geralmente eu posso fazer uma toracotomia. Se for tórax abdominal, eu abro o tórax e o abdômen. Então ela dita mais ou menos qual é a via de acesso. O que é a via de acesso? Por onde o cirurgião vai operar, onde ele abriu o paciente. Está entendendo? Essa classificação é baseada nisso. E o aneurisma da aorta abdominal infrarrenal, eu só abro a barriga, o abdômen. Eu só faço incisão pública. Entendeu? Então, olha só. Essa classificação aqui que eu coloquei é só para mostrar o seguinte, ó. A aorta por cirurgião vascular é dividida mais ou menos assim, grosso modo. Mas por quê? Baseado por onde o cirurgião vai operar. Então, quando eu falo assim, ó, aneurisma da aorta abdominal, um cirurgião vascular, ele já pensa o seguinte, é um aneurisma que envolve o quê? A aorta abaixo do diafragma, não é? Da anatomia, está no abdômen. Só que para operar uma artéria do tronco celíaco, que está logo abaixo do diafragma, não adianta abrir sua barriga, tem que abrir o tórax. Entendeu? Tem que abrir o tórax. Então, esse tipo de aneurisma que eu tenho que abrir o tórax, já a gente dá o nome, vai para o aneurisma tórax abdominal. Está entendendo? Mas, professor, mas como é que eu faço? Está no abdômen, mas o que é tórax abdominal? Porque para operar você tem que abrir o tórax, você não consegue chegar na artéria periférica, é só do livro que você consegue operar o livro. Entendeu? Só que na pessoa eu não consigo acessar, chegar na artéria, operar de forma tranquila sem abrir o tórax. Eu tenho que abrir igual um peixe, a banda do peixe não tem um paco, você vai explicar? Então, você vai abrir a pessoa assim, ó, certo? Você abre o tórax e já o abdômen, guarda o diafragma e você esse controle do paciente. Entendeu? Então, essa classificação aqui é para isso. Então, por isso que o aneurisma abdominal puro, você não vai ver essa palavra. Geralmente a gente pode ser aneurisma abdominal infrarrenal, ou seja, o que interessa aqui na graduação muito é entender o aneurisma abdominal que envolve essa zona 9 para baixo. Por quê? Daqui, se eu abrir a barriga, eu consigo acessar o aneurisma de todo mundo, entendeu? Se envolver já a artéria renal, eu já tenho que tentar abrir o tórax. Porque dependendo do paciente, eu não tenho espaço para manipular, para fazer cirurgia. Está entendendo? Então, quando tem essa classificação não tem nada a ver com a anatomia básica lá do muro, não. É mais pensando na cirurgia. Está entendendo? Então, quando eu falar que o aneurisma na aorta abdominal, a princípio eu vou estar falando de qual região? Infrarrenal. Por quê, professor? Porque as cirurgias, teoricamente, mais tranquilas, que pode cobrar em prova para vocês, na academia, é tudo dessa região aqui, ó, que não envolve artérias viscerais, que envolve a artéria renal. Porque, a princípio, se tiver um aneurisma nessa região aqui, ó, imagina a aorta toda. Eu tenho que trocar a aorta e reimplantar cada vaso nessa prótese. Entendeu? O paciente também fica vivo, é bem rápido, assim, ficar vivo, entendeu? Essa cirurgia que envolve toda a aorta. São cirurgias complexas. Então, assim, o que interessa é o mais frequente. Certo? E o que é mais fácil para vocês entenderem para a prova, o que cobra mais é o infrarrenal. Tá entendendo? Então, vocês podem estudar as classificações. Ah, eu quero decorar as zonas, como tem uma prova, quero fazer uma prova bem difícil lá, talvez caia. Beleza, mas o que interessa também no final vai ser aqui. Está se situando aí? Entender, né? Beleza. Então, sobre o desenvolvimento de aneurisma, eu falei que é mais comum quem? Homem. Só que aí, beleza, professor, sou mulher, não tem problema? Aí que está enganado. No dia que você tiver aneurisma, o chance de romper é maior na mulher do que no homem. Então, olha só,
O homem é mais fácil de ter aneurisma de aorta abdominal. Então, de aorta abdominal. Porque esclênica é mais comum que mulher. Agora nessa parte do abdômen, então, é mais comum em homem. Só que se tiver na mulher, o risco de ruptura é maior. Beleza. Isso pode ter prova? Pode. Tabagismo é a principal causa, tá? Fechou? Desenvolver. Agora, de romper. Qual o fator de risco que faz romper? Então vamos lá, ó. Ser mulher aumenta o risco, certo? DPOC, o comprimento do aneurisma, maior vaso, tem mais chance de tudo. Tudo bem? O tabagismo é a principal causa na mulher? Não, é maior chance de causar o aneurisma, certo? Só o fato de ser homem em relação à mulher, olha só. Vamos analisar os fatores de risco. Vamos fazer a aterosclerose. É o principal fator de risco para aneurisma? Da aorta abdominal? Entendeu? Então, mas exceto o quê? A diabetes. Agora, se eu comparar o sexo, certo? Gênero, masculino e feminino. O homem tem mais chance que a mulher. Se eu comparar. De ter o quê? Aneurisma. Porque a partir do momento que um homem e a mulher, você pegar duas pessoas, certo? Eu e você. Se você tiver um aneurisma do mesmo tamanho que o meu, qual que tem mais chance de romper? Você. Por quê? É assim, entendeu? Pronto, não precisa saber o porquê. Entendeu? Ó, agora sim, transplante cardíaco e renal, só vi prova de R3. Tá? Eu nunca vi prova de R1. Quando você vai fazer prova de residência. Ou seja, Professor, agora, BPOC, paciente BPOC que fuma, tem problema pulmonar, tem mais chance de tudo. é a aterosclerose ou é tabagismo? Quando a gente vai analisar, qual é o principal fator de risco do aneurisma e etiologia é a aterosclerose, certo? Mas o que leva a aterosclerose? Tabagismo. Então, se desses fatores de causa, é o tabagismo. Mais dislipidemia. Tá? Paraneorismo é mais dislipidemia. Certo? Entendeu? Não, olha só, o cigarro não leva a aterosclerose. Isso, mas assim, o cigarro por si só, ele não lesiona a artéria, você leva a aterosclerose. Tá entendendo? Você fumar, a face de lá tá por quê? Porque tem um fenômeno aterosclerótico. Mas se o senhor pedir qual o principal fator de risco? Não, aí você vai ver na prova lá de X vai ter. Eu não vou colocar aterosclerose da baixa de vida. Não vai saber o que está perguntando. Eu estou falando que a aterosclerose é o total. Porque de combustível. Agora qual é o fator de aterosclerose de risco? Ninguém vai cobrar assim, você vai colocar tabagismo sem aterosclerose. Porque tem pessoa que é mas eu coloco dois. Eles perguntam o que é mais sério. É mais sério. Qual mais sério? Qual é o menos errado? Foi para dizer que era. Tem que dar traumatizar. A gente tem que ser claro, essas dúvidas não é para ter, né? Você está raciocinando. Aonde você fumar hoje vai ter um aneurisma amanhã? Nenhum. Certo? O tabagismo não é um fator direto, ele vai ter as alterações, tá? Mas a princípio é essa. Né? Entendeu? Tem que levar para esse conceito, né? Não fator direto. Pode causar um caos. Já está nesse grupo, entendeu? Certo? Entendeu? É, porque vai estar assim, geralmente tem na prova, você vai soltar a aterosclerose, olha só. Cadê? Ele coloca ali. Olha, ó, quais são as causas de desenvolvimento da aneurisma da aorta abdominal? Tem aterosclerose ali? Não. Ele está descrevendo quais são os fatores de risco. Aterosclerose é a complicação desses fatores de risco. Entendeu? Na prova não vai estar assim. Pode ter se pergunta assim, entre infeccioso, traumático, congênito e degenerativo ou aterosclerose. Qual que é a causa? Aterosclerose. Aí, das causas, tabagismo, diabetes, hipertensão, sexo feminino, qual vai ser?
Tabagismo, né? Prova, não tem nada de pedrinha, não tem bala. É o dinheiro para a prova. Tem muita coisa para perguntar. Isso é o básico na pergunta, certo, doutor? Vai ter nada para bola ter, bem fácil. Agora sim, beleza, vocês viram o fator de risco, mas olha só, tem a dilatação da aorta, da dor. A princípio, não. Se você só tiver uma dilatação do vaso, ele não leva dor. Esse é um problema, porque a maioria é sintomática. Então o paciente pode chegar a uma ruptura sem ter sentido nada, né, durante esse desenvolvimento do aneurisma. Ele vai crescendo, e de repente morre. Então esse é um problema, se é assintomático. Se é assintomático, professor, não teria como eu fazer uma triagem, né? Porque senão, olha só, se é assintomático, eu sei que tabagismo é um fator de risco, então a princípio todo paciente tabagista que chegar a sentar em você, você tem que sentar aí e triar. Na verdade, estou falando de saúde, tem que pensar em triar esse paciente. Mas assim, ele fuma, tem 20 anos de idade e fuma, começou a fumar agora, ele tem risco de tabagismo? Não. Assim, é com idade, pega lá, não tem um protocolo certo de screening. Mas, por exemplo, você vai perguntar, tem antecedente familiar, isso já aumenta bastante, em tabagismo, então você já começa a examinar, palpa aí com 55 anos de idade, tem que palpar a barriga. Porque no exame físico, você já tem uma ideia, né, de se tem aneurisma ou não. Então, assim, já tem estudo, tem um estudo só sobre exame físico, né, se ele é um bom exame de triagem, ele é assim, tá? Dificilmente você vai conseguir palpar um aneurisma de 5 centímetros na barriga. Você pode errar o tamanho, se é de 4 a 5 centímetros, isso não tem dúvida. Mas você vai perceber o aneurisma mais, não físico. Eu não sei se você for tobeiro, mas se você for mais, se você palpar a aorta dele, você vai perceber se tem aneurisma ou não. Tá? Então tem estudo só por aí. Então, a primeira coisa que você vai fazer no triagem do seu paciente que fuma, o que é? É deitar, só tem 55 anos, nem dar aula de aneurisma. Né? O que você vai fazer? Deitar o paciente, palpar o abdômen, para ver se tem aneurisma, né? Será que ele é da óbito? O que você vai continuar, doutor? Examinar tudo, né? Todos os pulsos e ver lá o membro inferior, se tem pulso ou não. Certo? Então, o exame físico é fundamental. Se eu não conseguir fazer o exame físico, você tiver um piercing, ou fiquei na dúvida, aí eu vou fazer o exame de imagem de triagem, certo? E a gente vai ver quais são os exames. Agora, o exame físico aqui, eu consigo ter uma ideia, olha só, no exame físico eu consigo ter uma ideia, se o aneurisma, tecnicamente ele vai ser mais fácil de operar, assim, vamos dizer, né, se ele vai ser de acesso abdominal, se ele é puramente intrarrenal, ou se ele é tórico abdominal. Como assim, professor? Se você palpar a barriga e sentir uma massa pulsátil, tem como ter uma ideia se esse aneurisma está localizado só na aorta abdominal, intrarrenal, ou se ele é o tórico abdominal. Como? Se você colocar a mão na frente chicote e sentir ainda um aneurisma, uma bola, ou seja, não delimita, por exemplo, você vai sentir aqui, ó, a bola está abdômen daqui, certo? Vai sentir, né? Aí você vai em direção à frente chicote. Se nessa região ainda sentir massa pulsátil, esse aneurisma é o quê? Tórico abdominal. Sim? Então ele tem um sinal de DP. A gente dá um nome. Então, o sinal de DP que é isso. Ele mostra que o aneurisma ele seria tórax abdominal. Tudo bem? Então, no exame físico, eu consigo ter uma ideia se o aneurisma é tórax abdominal ou infrarrenal. Ou abdominal infrarrenal. Tudo bem? Então, a maioria dos pacientes são sintomáticos, só que se ele começar a ter sintomas, geralmente está relacionado a complicações. Quais complicações? Quando o vaso cresce muito de tamanho, o paciente pode sentir dor pelo crescimento na iminência de ruptura. Como assim? Ó, na hora que o vaso tiver iminência de romper, o paciente pode ter dor desse vaso. Então, ele pode ter uma dor referida na aorta. Por exemplo, ele não sente nada. Na aorta ela tem 10 centímetros, de repente ele começa a ter dor. Essa dor pode ser da iminência de ruptura. Ele pode comprimir o ureter, tem alguma alteração na área, certo? Comprimir outras estruturas e tem outras alterações, penal, então o aneurisma princípio é sintomático, mas pelo tamanho dele pode ter umas compressões no síntoma. Quando o aneurisma rompe, certo? O pessoal quando quis
fazer questão de prova, lembrar muito essa alteração, essa tríade, que é o quê? O paciente tem aneurisma e rompeu, tem aneurisma e rompeu, o que ele sente? Ele tem a dor abdominal, ele vai ter hipotensão, né? E no exame que você continua sentindo a massa pulsátil. Porque a gente acha que quando rompe, você não sente mais a massa pulsátil. Né? Porque diferente de uma bexiga, você assopra a história, deixa de existir, não é? Só que a aorta, quando ela rompe, ela não murcha não, tá? Ela continua ali parada, só que sangrando. Tá entendendo? Você não rompe isso só igual a bexiga, não é assim não. Ela quando rompe uma parte da aorta, ela continua, o restante ali parado. Tem uma resistência, a parede da bexiga não tem nada de resistência. Quando você rompe, ela rasa, né? Totalmente. Então, por isso que você sente a massa pulsátil, você vai ter hipotensão abdominal quando tem ruptura. Então tem essa coisa. Só que não é frequente assim igual você imagina. Pode estar presente em 30% dos pacientes. Mas isso que é em prova, tá? Então qual é a apresentação clínica do paciente que tem aneurisma, por si só de aorta abdominal? A maioria das vezes são assintomáticos, certo? Ele pode ter sintomas? Pode. E isso levar a alguma complicação. Agora, pode ter um quadro clínico de ruptura. Qual que é a tríade que geralmente que a paciente tem? Dor abdominal, massa pulsátil e hipotensão. Certo? Por isso que eu marco grifando é Professor, esse que você fala, são 5% que tem, que vão ter os sintomas geralmente. É porque assim, o paciente não tem nada, o paciente tem contenção, se a pessoa vai se romper, o paciente vai morrer, entendeu? Então assim, essa estatística estatística só vai fazer para aposentar. essa estatística aí tem que ler um estudo, eu só pego no livro a referência, que vai estar no primeiro inteiro, a mesma referência, 30%. Só que aí você tem que ler um estudo, onde pegou os pacientes, né? Então, por aí, é desse livro. Não precisa preocupar assim para você, saber a trilha, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai cobrar quantos por cento. Agora só. Então, até agora foi muita coisa, e a gente vai para a parte mais importante. É a imagem, ver o aneurisma, certo? O aneurisma você vai suspeitar no exame físico. Só que a gente, para ver o aumento do diâmetro da artéria, a gente tem que enxergar. Então, eu preciso do exame de imagem. Entendeu? E aí a gente tem vários exames de imagem que podem ser feitos. Né? Então você vai olhar no livro, lá tem assim, radiografia simples. Imagina, você vai bater um raio-x de abdômen. A raio-x de abdômen você pode ver uma aneurisma se tiver uma calcificação, aquela aterosclerose, né? A artéria grande, você pode ver, é difícil. Só que hoje, né, a gente tem um ultrassom. Né? O ultrassom tá bom, a ideia é muito boa. A gente pode sacar no livro. Então ele tem o ultrassom já falei na aula passada, ele é bom porque ele é portátil, você pode levar o aparelho até o paciente está grátis, você leva o aparelho, né? Notebook. Você faz um exame, e o que a gente quer ver no exame de ultrassom da aorta abdominal? A aorta abdominal, nova, né? A gente quer ver o quê? O diâmetro dela. Como é que eu meço o diâmetro dessa garrafa aqui? Mas tá assim, né? Como é que é a aorta? Como é que é a aorta dessa garrafa, né? Como é que começa o diâmetro dela? Um ponto externo aqui com um ponto externo, não um ponto interno. O que interessa na aorta não é a parte de dentro da aorta, é a parte de fora. Então, quando eu for medir, é isso. No ultrassom, o paciente vai estar deitado, quando você passar o ultrassom, você vai ver o corte, certo? Da aorta, que é desse jeito. Então, aqui, observe que tem uma aorta infrarrenal, então eu meço, é a parte externa, certo? Onde seria adventista de um lado e do outro. Então esse é o diâmetro. Aí você vai, professor, olha só, quando eu jogo quando eu vou ver o Doppler, feito o Doppler, o Polar, vejo que tem fluxo aonde? Aqui e aqui é muito espesso a parede, né? Na verdade, a parede está com trombo. Não é para medir a luz do vaso. Não, o que mede o diâmetro da aorta é o quê? São as paredes externas dele. Não tem nada a ver com a luz do vaso, tá? Se você for medir ali, pode ser que não tenha aneurisma. Então, medir a artéria como um todo, certo? Não importa se tem trombo, se estiver passando só um fiozinho de sangue aqui. A gente mede ela como um todo. Tá entendendo? Vou mostrar aqui uma outra exame. Então aqui a gente tem um aneurisma de aorta e tem um trombo na parede. Por que formou o trombo ali? Porque você está violando o sangue
na região da aorta. E aí a gente tem outros exames. Angiotomografia. Aí observe que a angiotomografia, como você dá na autópsia, que é um exame bem feitinho, né, que a gente vê muitos detalhes, né? Olha, tem a reconstrução 3D, não tem? A reconstrução 3D lembra muito aquele desenho que eu mostrei lá sobre as divisões da aorta, né? Beleza, eu consigo ver um aneurisma aqui, uma válvula gigante? Não, mas aqui entendam que é uma angiotomografia que reconstruiu o quê? Aonde passa o fluxo de sangue. Então, olha só, olha o erro aqui se você olhar essa angiotomografia. Você está olhando a luz do vaso, ela reconstruiu a luz do vaso, e não a parede da artéria. É mais ou menos o seguinte, ó. Pega o ultrassom ali da aorta, não tem aquela luz ali que é pequenininha, o contraste passou naquilo ali. E na hora de reconstruir só aquilo. Então quer dizer que eu posso passar despercebido aneurisma na angiotomo. Posso, mas na reconstrução. Porque na angiotomo mesmo, nos cortes axiais, sagitais, coronal, tudo que você for olhar, você vai ver o quê? A aorta metade de tamanho desse lado. Entendeu? Por que eu já estou trazendo essa imagem? Porque é muito comum o paciente chegar e mostrar para você o quê? Você acha que ele vai querer mostrar isso aqui ou esse coisa colorido? Colorido. Ele chega com aquela pasta lá de angiotomografia, o mais bonito é olhar o rim dele. Ah, eu tenho 2 rins. E esse vaso, isso é legal, até você que está acostumado, beleza. Aí você olha lá, não tem aneurisma. Não tem, certo? Ah, professor, mas aqui, ó, tem uma dilataçãozinha aqui, né, ó. Mas, ó, se você pegar, ó, aqui, ó, não tem mais que 50% de vaso, não tem aneurisma. Mas isso aqui é uma reconstrução, certo? Mas quando você olha aqui no corte sagital, você observa o quê? Que a aorta é maior que o corpo vertebral. Com certeza é uma aneurisma, não precisa nem medir o piano, né? Se comparar lá em cima. Só que por que aconteceu isso? Porque tem um tronco na parede. E na hora de reconstruir só aparece um contraste. Entenderam? Pergunta, qual que é o padrão ouro para ver aneurisma? Não, tração não. Não é heterografia, qual que é? A angiotomo. Mas professor, mas aqui não é padrão. É, ué, eu estou vendo. Quem disse que eu não estou vendo? É a técnica que você usou para ver a luz, porque você não está entendendo. A reconstrução 3D, eu quero ver a luz do vaso. A técnica, você está compreendendo, você está usando errado o artifício. Porque isso aqui não é para ver aneurisma, a reconstrução. A reconstrução é para você observar a luz do vaso, se tem estenose, se tem oclusão. Tá certo? Não é para observar aneurisma. Você pode até observar, mas se tiver tronco, você leva. Mas aqui, ó, você tem que olhar a angiotomografia. Entendeu? Esse é o exame. Isso é só a reconstrução. Pode fazer com osso, sem osso, entendeu? Mas quando eu quero ver aneurisma, eu quero fazer angiotomografia para olhar o padrão ouro. Tá? Porque eu quero ver dilatação, eu quero ver medida. A arteriografia, eu vejo só a luz do vaso. A arteriografia, o exame vai me dar isso aqui, ó. Então ela não me dá diagnóstico de aneurisma. Cuidado, isso cai em prova, viu? Porque qual que é o padrão lá no da OP, ou comprar a arteriografia? Aí se a aneurisma não é, porque a arteriografia é mais cara, é mais, né, complexa, de certificação de angiotomo, só que não é, tá? Isso cai em prova. É a angiotomografia. Mas o que eu estou falando aqui é exceção, é só para vocês fixarem. Vocês não esquecerem que pode a angiotomografia estar certa, é um padrão 8. Só que se você olhar a reconstrução, pode você perceber. Consegue visualizar, pessoal? Vocês sabem olhar uma angiotomografia? Para você é bom, né? Mas vocês já aprenderam a olhar? Não? Então, não? Sabe olhar se tem contraste ou não tem contraste? Sabendo sim. Ó, vamos lá, ó. Então, olha só, isso aqui, tem dúvida que isso aqui é tomografia? Você sabe a diferença de tomografia para ressonância? Você acha que isso aqui é ressonância ou tomografia? Por que é tomografia? Porque está vendo o osso. Então, olha só, cuidado. Primeiro que você vai olhar é o seguinte: você vai lá, tem o
ultrassom, angiotoma, tem tomografia, ressonância, né? Tem radiografia, cintilografia, essas coisas. Mas assim, aqui fica na dúvida é sempre entre ressonância e tomografia, para vocês falarem. Mas você viu o osso, tomografia, entendeu? Viu o osso assim, branquinho, certo? Porque na ressonância ela pode tirar o osso e depois manipula a imagem, sabe? Aí você pode se confundir. Mas aqui, ó, eu não tenho dúvida, é uma tomografia. Primeiro que você vai colocar na prova, é tomografia, mas do quê? É da cabeça? O que você está vendo aqui? Você está vendo o coração? É tórax, certo? Está vendo o abdômen? Então, é uma tomografia de tórax e abdômen. Muito bem. Agora, tem contraste. O contraste pode ser intestinal, né? Intestinal, mas aqui não é o foco. Como é que você vê se tem contraste venoso? Tem que aparecer a artéria ou a veia, certo? A veia, a artéria não é radiopar com o osso, não é? Não, mas você está vendo que aqui, ó, ela está brilhando, a artéria? Então tem contraste aqui. Então qual que é o exame? É uma tomografia, certo? Tórax abdominal, abdômen, com contraste EV. Pronto, só isso. Uma tomografia que tem que ter um cortes melhor, mas sim, entendam que é um exame com contraste EV. Entenderam? Daí, uma tomografia. Eu mesmo isso tem que colocar na prova. Tem alguma dúvida até aí de reconhecer o exame? Beleza. Depois, sobre as estruturas, a gente tem que tentar conhecer, lembrar o também olhar algumas imagens. Né? Vou ver se eu faço alguma atividade com vocês. Mas voltando aqui. Esse aqui é uma ressonância ou uma tomografia? Eu nem sei onde está, se está na barriga, está no tórax, nem sei, vamos supor, eu não sei. Mas é o quê? Uma tomografia, muito bem. Porque eu estou vendo um osso aqui. Aí já sabe que é o quê? O osso que? Da onde? Da coluna vertebral. Estou vendo contraste? Lá em cima não tem contraste? Ali é a aorta. Então, olha só. Então é uma tomografia com contraste, certo? De qual região? Isso aqui tudo é intestino. É tórax ou abdômen? Abdômen. Então, uma tomografia de tórax, uma de abdômen com contraste EV. Entendeu? Pronto. Agora, quando eu faço uma tomografia com contraste EV, eu quero ver o quê? O vaso, né? A aorta, a artéria, EV. Aqui eu estou falando para vocês que é a aorta. Mas observe que tem esse coisa estranha, não é? Que não está contrastando. Está na cor do músculo, né? Tipo, contrasta a luz do vaso, né? O trombo. É porque a aorta ela rompeu, ela estourou. Para onde? Ela não estourou para a cavidade abdominal, não está tendo contraste com a cavidade abdominal. Ela sangrou para o reto peritônio, para a parede posterior. Por isso que esse paciente estava vivo e conseguia fazer o exame, entendeu? Esse aqui é sangue, é hematoma. A aorta ela rompeu. Aí ela ficou contida no pessoa. Então, aqui a gente está diante de um caso de aneurisma de aorta abdominal. Pode ser tórax abdominal? Pode, eu não sei como é que eu vou o tórax. Mas qual que é a característica dela? É roxa. Entendeu? Então a gente está diante de uma emergência. Certo até aí? Professor, na prova, tem que saber olhar essas imagens? Não, geralmente eu falo, eu dou a imagem e falo o que é. Ah, tem aneurisma roxa. Mas é para vocês familiarizar a imagem. Eu não vou cobrar na prova, deu o diagnóstico da imagem. A não ser se for conclusão desse negócio, você já tem que olhar na reconstrução, olha só. Numa reconstrução assim, ó. Ah, por exemplo, aqui está apagado. Certo? Poxa, você já sabe. Porque é um sinal de oclusão, você pode saber onde vai, mas você já tem que estar imaginando isso na cabeça, né? Como médico, né? Não tem como dar uma aula só de imagem, né? Fica muito sobrecarregado. Você vai aprender na ponta das resistências médicas. Bom, a ressonância também é um exame que fica na briga ali diante de tomografia, tá com o padrão hoje. Mas a arteriografia é aquela situação que eu falei. Olha só, você faz uma arteriografia, não sei se tem aneurisma, não sei, porque a gente está vendo o quê? A luz do vaso, certo? A luminografia. Então, se eu quiser ter uma certeza de diagnóstico, qual que é o exame que a gente vai pedir antes de tomografia? É ressonância, né? Então é muito útil para o planejamento cirúrgico. Agora, para o diagnóstico, você vai dizer, ó, quer saber se tem aneurisma ou não. Qual que é o exame que eu faço? Ultrassom, tudo bem?
Por quê? Ele é mais barato, não tem radiação, certo? Então você faz ultrassom. Mas qual ultrassom, professor? O Doppler da aorta, nem só o ultrassom simples de abdômen. Então, o Doppler, eu quero ver o quê? O que é o efeito Doppler? Velocidade, certo? No aneurisma me interessa a velocidade. Me interessa o quê? O tamanho. O que me interessa é a velocidade se tiver estenose ou oclusão. Se tem um tamanho grande, não me interessa muito a velocidade, certo? Se o tamanho. Então, o ultrassom simples de abdômen, eu já consigo medir o tamanho da aorta. Resumindo, quando você vai lá fazer ultrassom de abdômen, para ver vesícula, certo? Para ver os rins lá, o médico, uma das coisas que tem que fazer é medir o tamanho da aorta. Então, se eu quiser fazer um diagnóstico só de rastreio, ou rastrear um paciente, ou fechar um diagnóstico na dúvida, ultrassom, teste de diagnóstico. Né? Mas é a angiotomografia, a angiorressonância que vai me ajudar no planejamento. Tudo bem até aí? Ultrassom simples normal, sem dor, tá entendendo? Certo? Vai se organizar ainda aí. Eu vou falar como é que vai ser o nosso paciente. Só estou expondo os exames. Então, olha só, a partir do momento aneurisma, então vamos lá, o paciente, a maioria das vezes, ele é assintomático. Então, isso é um grande problema para a gente. O paciente pode estar com aneurisma, um bolzinho aqui, não sei. Como é que a gente vai fazer? Exame físico. O exame físico é com dúvida. Ultrassom sim de abdômen. Certo? Ou ultrassom de abdômen total, o pessoal fala. Aí de lá vai ter que medir o tamanho da aorta. Certo? A partir do momento que tem aneurisma, eu posso fazer uma coisa? Eu posso. Não tenho ideia de onde começa, onde termina. Vai fazer o quê? Um planejamento cirúrgico, certo? Professor, se é assintomático, qual é o tratamento do aneurisma? Porque a gente já fechou o diagnóstico, é o tamanho, né? Beleza, o tamanho. E aí, qual é o tratamento? Vou operar todo mundo? Vou dar, tem remédio que diminui o tamanho do vaso? E aí? Bom, vamos pensar o seguinte. Você acha que é fácil operar um paciente, abrir a barriga dele, trocar a horta? Você acha que ele morre? Pode morrer, mas se ele fuma, pode ter aterosclerose coronariana, na coronária. Por mais que eu faça coisa vascular, tem limite de complicação, certo? Então, observe o seguinte, será que não tem um tamanho? A dúvida é o seguinte, será que não tem um tamanho que eu posso deixar esse aneurisma crescer e a partir dali operar, colocar no risco, né? Por exemplo, existe uma mortalidade pela cirurgia. E existe a mortalidade com estrutura. Será que eu coloco na balança um valor que fica mais viável? É isso que eles fizeram, lógico, eles fizeram um estudo. E aí eles foram acompanhando a evolução dos pacientes baseado no tamanho. Por exemplo, pegou lá, tantos pacientes com aneurisma menor que 4 centímetros. Aneurisma da onde, pessoal? Da aorta abdominal, tá? Beleza, 4 centímetros. Viram que ninguém morria em um ano. Então, por exemplo, pegava todo mundo, estava com aneurisma na aorta abdominal, voltava no ano que vem, todo mundo continuava com 4 centímetros e morria, morria todo mundo. Ninguém morreu do aneurisma, não morreu infartando, mas do aneurisma ninguém morreu com esse tamanho. Aí beleza, eles acompanham de 4 a 5 centímetros. Viram que já morreu mais gente, ó. De 0,5 a 5%. Então de 100 pessoas, 5 já morreram em um ano. Aí ele fala assim, vamos operar. Aí ele disse, não, mas olha só, operar a mortalidade pode chegar a 15%. Então, talvez seja melhor operar, né? Você acha que você vai querer operar? A mortalidade da cirurgia é maior do que ficar esperando ano que vem, não é? Melhor voltar ano que vem e avaliar, beleza. Aí, o que eles viram? Que entre 5 e 6 a mortalidade era de 3 a 15, então já estava batendo para a cirurgia. Bom, aí eles falaram aqui, ó, beleza, então a indicação da cirurgia pelo tamanho é de 5 a 6 centímetros, você já tem que entender essa tabela, certo? Aí vamos refinar mais ainda. E aí, o que eles concluíram? Próximo. O que foi a conclusão? É isso aqui, ó. Que em homem, acima de 5,5 centímetros, convém operar. Não está acompanhando dia nenhum. Para a mulher, acima de 5 centímetros. Entendeu? Então lembra que a mulher tem mais chance de romper que o homem? Aí eles perceberam o seguinte, é melhor operar a mulher antes um pouquinho. Entendeu? Você tem que decorar, não tem jeito. Então a primeira indicação, ó, aneurisma a gente está falando de tamanho, certo? Então a indicação é o tamanho. Aneurisma é maior que 50%? É. Agora, existe a indicação de cirurgia pelo tamanho. Qual que é o tamanho? 5,5 para homem, 5 para mulher. Professor, é isso que está no guidelines do Brasil, tá? Então mantenha isso aí. Vou
colocar, tem lá no Google Press, tá? Tá em inglês, aí você bota no Google Tradutor, é que a Sociedade Brasileira fez em inglês já direto, não tem português aí não. Não achei. Então assim, a indicação, o Diário marca 5,5 para homem, 5 para mulher. Agora, pode acontecer o seguinte, você vai lá examinar o paciente, tem um aneurisma de 4 centímetros, certo? Tem indicação de cirurgia? Um homem com 4 centímetros? Não, não tem. Só que aí você tem que acompanhar esse paciente, né, o aneurisma? Tem. Aí você pode acompanhar ele em 6 meses ou em 1 ano, certo? Só que é o seguinte, ele vem em 6 meses e está com 5 centímetros. De 4 foi para 5. Você vai esperar mais 6 meses para operar ele? Não, ele cresceu 1 centímetro, daqui 6 meses já vai estar 6. Então eles observaram o seguinte, além do diâmetro, a taxa de crescimento é uma indicação. Qual que é a indicação para a taxa de crescimento, tempo de crescimento? Se subir 1 centímetro em 1 ano, ou a metade disso na metade de tempo. Entendeu? Então, ou seja, você decora assim, 1 centímetro em 12 meses, ou meio centímetro em 6 meses. Bom, entendeu? Observem só. Aqui não tem a ver com o tamanho por si só. É o crescimento. Então, por exemplo, assim, pode ter um aneurisma com 3 centímetros. E 6 meses voltar com 4. Cuidado. Aí tem indicação? 6 meses? Tem. Apesar de estar pequeno. Tá entendendo? Porque esse é um aneurisma de mau prognóstico, né? Tá entendendo? Beleza. Então, uma indicação. Então a gente tem duas, né? O tamanho, separa por certo, o crescimento, certo? Aí os outros dois são mais fáceis. Então, ó, se o paciente tem um aneurisma, o sintoma do aneurisma. O aneurisma é para ser sintomático. Se ele está tendo sintomas e complicações do aneurisma, você indica cirurgia. Porque a dor, alguma alteração abdominal, quer dizer que o aneurisma pode romper. Você vai operar. Dependendo do tamanho, aqui fala de tamanho, não fala. Então, assim, o paciente tem um aneurisma de 3 centímetros, tem dor abdominal, né? Pode ter cidade. Já excluiu apendicite, excluiu colicistite, fez endoscopia, colonoscopia, fez PET scan, fez tudo com 10 anos, só tem um aneurisma. A gente acha que a dor pode ser do aneurisma. Qual é o tratamento? Operar o aneurisma mesmo com 3 centímetros. Está entendendo o que quer dizer? Mais ou menos isso, né? Na prática não vai, né, dessa forma, mas para a prova é. Está entendendo? A prova é isso aqui. Decorar. Bom, presença de complicação, ou seja, tiver infecção do aneurisma, ele rompeu. Tem que operar uma complicação? Tem que operar? Tem, importa o tamanho, entendeu? Oclusão arterial aguda, ou seja, está embolizando, tem um aneurisma de 3 centímetros, está embolizando, tem que operar o aneurisma? Tem mesmo. Pode entender essas indicações? Então, olha só, tudo que eu falei aqui na aula, definir o que é aneurisma, sobre os riscos, tem que estudar, decorar, sobre a indicação exercício, sobre o pedido de exame, triagem, ultrassom, ultrassom total, certo? O dia que eu passo o nós estamos no barra, certo? Só um minutinho. Alô? Pode liberar a entrada. Então essas indicações. Professor, só para o professor entender bem essa síndrome. Essa síndrome, por exemplo, é um aneurisma que o paciente cursou com uma TVP, por exemplo. Assim? É. Não, mas TVP, aneurisma não dá TVP. A complicação do aneurisma. Então, por exemplo, o paciente tem um aneurisma grande, pode embolizar? Pode. Então, embolizou ali, chegou com um quadro de oclusão arterial aguda. Aí você viu que é a causa aneurismática, você tem que operar o aneurisma. Entendeu? A embolia veio do aneurisma, você vai operar. Trombosou o aneurisma, tem que operar. Certo? Todo aneurisma que complicar, você tem que pensar em operar. Aí já entra, pessoal, vamos falar que eu já posso antecipar uma coisa. Que isso depende. O aneurisma da artéria poplítea, certo? Aonde está a artéria poplítea? Atrás do joelho, beleza. Já decorou, isso está ótimo, só vir, certo? Qual que é a complicação da aneurisma da artéria poplítea? É romper? Não rompe, tá? Na horta é romper. Pior complicação, né? Só que na poplítea não rompe. A principal complicação é trombose.
e o trombose, a indicação de cirurgia vai ser, tá? Mas a gente pode falar depois no final da aula. Sobre o tratamento, o que acontece? Ninguém vai ensinar vocês a operar, que não é o objetivo da aula, mas é entender o que opera. Se é melhor abrir o paciente, o aneurisma abdominal, ou fazer tratamento endovascular. Se eu abro, coloco um encanamento novo, ou se eu faço por via endovascular, tudo bem? Bom, a cirurgia convencional, você tem que abrir a barriga do paciente, secar o reto peritônio, separar a aorta, campear a aorta e a artéria ilíaca, certo? Vai semear para suas pernas vagas, tem que botar errado, não pode demorar muito. Aí tem o trombo mural, que é aquele trombo que eu mostrei lá no Doppler, não tem aquele que separa o fluxo, fica só no meio da luz, o fluxo tem um trombo na parede. Geralmente a aneurisma sempre tem um trombo, não precisa se assustar, tá? Porque o paciente com trombo, a gente tira esse trombo. Aí, olha só, fecha as artérias lombares, você acha que vai corrigir fechando de novo? Não, você vai colocar uma nova encanamento, tá? Você não corrige a artéria, não faz uma plastia da aorta, tá? A gente coloca um encanamento novo. Essa aorta é doente, não faz essas técnicas de somente fechar ela, não vai costurar, não. Você vai colocar um encanamento novo. Tá? Então, essa cirurgia, pessoal, quando a gente pensa em aorta abdominal e infrarenal, ela não é a de escolha hoje em dia, não. Tá? Hoje o tratamento com aneurisma de aorta abdominal e infrarenal, o tratamento de escolha é por via endovascular. Certo? Anota aí. Tratamento de escolha, você vai indicar um tratamento definitivo de paciente de aneurisma qualquer, endovascular. Certo? E na infrarenal. A aorta abdominal e infrarenal. Tratamento endovascular, a gente coloca aqui assim, você vai colocar um stent, seria igual um stent, vamos chamar grosso modo, né? Lá na angioplastia, ele não tem revestimento, ou seja, ele é vazado, é como um bobo de cabelo, certo? Igual eu falei. Aqui na horta, você não vai colocar um stent sem tentar revestido, tem que ter um tecido ao redor desse stent. Por quê? Porque você não quer que tenha fluxo de sangue para fora do aneurisma. Tá? Então, por exemplo, olha só. A prótese, aqui, ó, quando você colocar a cirurgia, o que aconteceu? Eu cortei a aorta e coloquei um cano novo. Na endovascular, eu não retiro o aneurisma, não abro o aneurisma. Eu faço o fluxo sanguíneo passar por dentro da prótese, ó, só que sem passar por onde? Fora do aneurisma, certo? Então o que vai acontecer aqui? Aqui vai ter fluxo sanguíneo, vai ter o quê? Então vamos lá. Então quando eu for fazer um angiotoma, ainda vou ver o aneurisma. Cuidado! Cuidado, o paciente pode ter tratado, você vai ver o aneurisma. Porque você não mexeu na aorta, você só apenas colocou um cano por dentro. Então tem paciente, tem médico que encaminha vascular quando o paciente está com aneurisma ainda. Entendeu? Cuidado, tá? Você tem que ler, por histórias, não. Fui tratado, estou indo próximo, você vai passar vergonha. Você está entendendo? E quando você for fazer o exame, o aneurisma está lá, ele não diminui de tamanho, não. Ele vai trombosar, ele vai crescer mais, entendeu? Ele diminui um pouco de tamanho, mas não vai regredir. Vocês conseguem entender isso? A prótese, a endoprótese, ela exclui o aneurisma. Ela não deixa mais passar fluxo por ali. A princípio é isso, tá? Entendeu? Então eu vou colocar essa endoprótese ali fechada no ângulo. Então observe que ela tem uma área de ferro aqui, ó, de igual um stent, só que ela tem um tecido por fora, para não deixar o sangue passar. Se eu colocar um stent toda a angioplastia da perna, eu não resolvi nada, certo? Porque vai vazar sangue pelo stent. Aqui tem que ser como se fosse um stent revestido. Só que o nome que a gente dá não é stent revestido aqui, não é um nome de endoprótese, tudo bem? Certo? Então existem dois tipos de tratamento para aneurisma. Então existe o tratamento endovascular e a cirurgia convencional, certo? Na infrarrenal, qual que é que a gente preconiza? O tratamento endovascular com o uso de endoprótese. Certo? Aí, ótimo, fechou. Não precisa aprender como é que faz, como pular isso, tá? Tem muita coisa que vocês estudar na medicina. Só que é o seguinte, nem tudo é maravilha, tá? Não precisa bater foto desse slide, que eu acho que não vai cair para vocês. É o seguinte. Eu acho. Não, na prova, não na minha prova, estou na prova de residência. Você precisa assim, na minha prova de... Não, não estou comprando, não vai você bater. Eu vou comprar isso.
Agora, se você quiser tirar, eu faço. Pode bater prova, eu posso. Bater foto, eu posso. Olha só, o que acontece? A aorta ela tem a sortuosidade e tal. E pode ser que não preencha os que... Porque a primeira coisa que vai indicar na cirurgia, se indicar a cirurgia, é tratamento endovascular, certo? Mas aí tem casos que não dá para fazer com endovascular. Por quê? Quando você for usar esses materiais, já vem pronto os tamanhos. Não tem como você adaptar na hora para nós. Tem que estar certinho. Por exemplo, tem um colega que é grande, o colega é pequenininho. Então, existe o tamanho da aorta certo, eu vou usar a endoprótese. Então, o que acontece? Pode ser que ele tenha uma tortuosidade, eu não consigo liberar a endoprótese, por exemplo. Olha só. Vou voltar aqui só para vocês entenderem. Por exemplo, ó, tem a artéria renal aqui, né, em cima ali. Por exemplo, pode ser que é muito torto. E na hora de colocar a endoprótese, ela precisa de um espaço para grudar. Vamos supor que o aneurisma é tão grande que não tem espaço para jogar a endoprótese. Aí a endoprótese fica lá dentro do aneurisma. Ela não consegue ancorar, porque você não dá ponto. Ela se prende com um espaço de pressão. Tem que ter um lugar aqui, ó. Observe aqui, ó. Que tem que ter um colo, que a gente fala, ó. Tem que ter uma distância de artéria normal. Porque é isso aqui que prende o aneurisma. Porque se você jogar essa prótese aqui para baixo, daqui para baixo, ela cai. Porque não dá conta aqui, aquela pressão da prótese faz sobre a artéria que segura ela. Entendeu? Então, olha só. Observe que aneurisma infrarrenal, o que é? É um aneurisma na aorta que está abaixo das artérias renais. Se esse colo for estreito, não tem como eu liberar a endoprótese a princípio. Entendeu? Porque se eu liberar, tem que liberar para cima, não é? Tem que jogar para cima. Mas o que acontece se eu jogar essa endoprótese para cima das artérias renais? Eu vou ocluir a artéria renal. Entendeu? Aí não, é errado, né? Entendeu? Então, aí que entra aquele slide. Por quê? A princípio você vai indicar o tratamento para todo mundo. Só que aí o médico ele vai analisar se tem alguma contraindicação. Se tiver contraindicação, não. Tem algumas fotos especiais que saem da regra, ou senão você vai ter que operar o quê? Convencional. Então, não precisa decorar as exceções, tá? Para a minha prova, não. Isso aqui eu acho muito difícil cair para vocês, tá? Porque é mais para especialista, para quem vai operar. Eu não tenho por que cobrar uma... caiu na minha prova, isso aqui é R1. Aí é azar, né? Porque tanta coisa de perguntar isso aqui muda de tempo em tempo, tem que mudar esse slide. Entenda o seguinte, com a prova, o que vai cair? Qual a indicação? Tratamento endovascular. Tá ótimo, uso de endoprótese. Aí, salvo que se não tiver anatomia favorável à endoprótese, aí a gente faz a cirurgia convencional. Tudo bem? Entendeu? Bom, existe uma complicação, deixa eu ver se eu coloquei. Olha só, isso aqui eu já tenho que falar. Existe uma complicação da endoprótese quando a gente faz o tratamento com endovascular, que é o que a gente chama de endolique ou endofuga. É isso que vocês têm que saber. O que é isso? Eu não falei que se a prótese não ficar direito ali, pode anasalar, entrar sangue, porque não tem como? Isso é um endolique, porque entra sangue no aneurisma e fica mantendo o fluxo ali. Ao invés de trombosar, mantendo o fluxo dentro do aneurisma, ele pode até aumentar e romper. Pode ser uma das causas, pode ser não fixar, entendeu? Pode ser que manteve algum ramo aberto, quando a gente tem umas lombadas, pode ser que ela não tenha a porosidade da prótese. Então tem vários tipos de endolique, tá? Por várias causas. Mas você tem que saber o que significa o endolique. E o endolique é um vazamento de sangue, mantendo, assim, ó, pode ser pela prótese, pode ser pela não colocação correta da prótese, ou de alguma artéria, que mantém o fluxo sanguíneo dentro do saco aneurismático, certo? Então, o saco aneurismático ele não trombosou, ele ainda vai ter sangue. Como é que eu vou saber isso? Quando eu fizer uma tomografia, você vai ver em contraste, vai ter contraste. Então, você botou a endoprótese, ainda tem contraste no saco aneurismático. Agora, isso tem que saber, tem, porque se a indicação é um aneurisma, é por endovascular, uma das complicações qual que é? Endolique ou endofuga. Porque a princípio você olha assim, nossa, o que é isso? Você quer ter manutenção de sangue do saco aneurismático, aumento de estrutura. Existem vários tipos de endolique, tá? Uma dessas que a doutora falou, é porque não encaixou direito, velocidade da próstata, da próstata. Não precisa decorar o tipo de endolique. Isso eu acho que já também é demais. Vai saber o que é, né? Professor,
O paciente que não é candidato ao tratamento cirúrgico só vou ficar acompanhando? Vou falar. É melhor acompanhar. Então, isso aí a doutora falou. Olha só, beleza. Então, eu falei o quê? Observe só. Qual o caso que eu estou falando até agora para ensinar o tratamento? É o caso que houve indicação. Tudo bem? Beleza. Professor, mas olha só. Então, existe o paciente que tem um aneurisma que eu indiquei a cirurgia baseada nisso. E se não cabe em direito de cirurgia, qual é o tratamento? Clínico. Clínico do quê, professor? Olha só, se não preencher o critério de cirurgia, qual é o tratamento clínico desse paciente? Se ele fuma, parar de fumar, aterosclerose, AS, estatina, tudo bem? Diabetes, tratar diabetes. Não, mas o paciente pode ter aneurisma e diabetes. Só que não vai piorar o aneurisma por causa da diabetes, mas piora as outras doenças aterosclerose, aumenta a sangue, tem infarto, tem problema. Você vai tratar as comorbidades. Tudo bem? Sempre isso. Tratamento clínico é isso. Aí, professor, quanto tempo eu faço o exame? Beleza. Aí, você vai ter um guideline, algumas alterações, algumas diferenças. Por exemplo, esse aqui não precisa decorar, porque você na diretriz brasileira tem uma recomendação. Por exemplo, se o aneurisma for até 3, você pode estar fazendo de 3 em 3 anos, né? 3 a 4, agora o paciente já tem um aneurisma de meio, você já pode de 5, você pode fazer o exame, se for homem, você pode estar acompanhando 6 meses, você vai ficar mais de perto desse paciente à medida que vai aumentando o tamanho do aneurisma. Tudo bem? Aí, acompanhamento ambulatorial, fazendo angiotomo de ano? Não, pode fazer ultrassom. Pode. Mas por que eles dão um espaço para 3 centímetros, 3 anos? Porque você repete, pode pedir até um angiotomo, 3 anos, não tem problema. Eu já passo muito tempo, né, na reação e então a gente vai separar 2 tipos de paciente, tá? Então, o paciente clínico e o paciente que vai operar. Então, quando chega um paciente para você, com aneurisma, a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: cabe esses critérios? Certo? Se não cabe, você vai continuar acompanhando ele no tratamento. Isso é isso. Entendeu? Fazendo o quê? Igual eu estou perguntando, como que eu trato isso? É acompanhar o tamanho dele e controlar a comorbidade. Certo? Qualquer um deles, pode ser pequeno, parado, mas eu tenho dor. Aí você tem dor da minha estrutura. Então, tudo que tiver indicação, você já encaminha para o próximo. Tudo bem? Se tiver só mas é bem difícil o paciente com dois só ter dor, entendeu? Mas é assim, é porque está naquela indicação. Na prova. Mesmo se tivesse dano compressivo, do organismo, a primeira escolha sendo sempre endovascular. Aí, a partir do momento eu vi que tem critério de internação, de cirurgia, certo? Aí de tratamento. Aí eu escolhi endovascular, certo? Aí da endovascular eu vejo se tem critério de exclusão. Aí vem a anatomia, por exemplo, se tem infecção eu já não posso usar endo, eu tenho que fazer cirurgia convencional por outro caminho, não posso usar essa região, fazer esse anatômico. Aí são cirurgias de exceções, entendeu? Até entender? Beleza? Agora, tem algo para complicar ainda dessa aula. Então a gente separa o paciente que opera e o paciente que não opera. Foi bem claro? É que na prova é isso, é um caso clínico, o paciente que vai operar, o paciente que vai operar, certo? Eu opero por ser uma comorbidade. Porque não tem remédio para diminuir o tamanho da dor. Porque se tivesse, ele ia dar esse remédio aí. Até 3 centímetros eu vou de 3 em 3 anos. Vou colocar aqui para você depois no guideline, tá? Depois eu coloco o chão. Depois é a referência da prova, vai ser o guideline. Porque aquilo ali era um americano que eu tinha. Aí saiu o brasileiro, aí mudou para o brasileiro. Bom, para complicar, é o seguinte, é a emergência. Porque só, existe a emergência, pode ter embolia, trombose. Só que assim, o paciente vai estar em estado hemodinâmico. Porque o pior do aneurisma, que tem alta chance de mortalidade, é quando ele rompe. Entendeu? Professor, quando ele rompeu, o que eu vou fazer? Aí tá, você vai decorar esses slides aqui basicamente. Então chega o paciente com aneurisma roto. Você vai examinar, como é que você vai saber se está roto ou não? Não é isso. Aí o paciente já está em hipotensão, geralmente não deu, está em choque, E
Primeiro que o paciente vai falar que tem aneurisma, porque ele era assintomático. Vamos lembrar, você vai estar lá no pronto-socorro, algum PS na vida, né? O paciente vai estar o quê? Hipotenso. Mas você olha, da onde que ele está hipotenso? Do nada. Aí você olha, ele está apático, perdeu sangue. Aí você olha, pergunta, olha, o senhor teve vapor sangue? Não. Você vomitou sangue? Assim, não teve esterilização do sangramento. Aí sangramento interno, certo? O senhor teve algum acidente de carro agora? Bateu o carro? Não, não é basta, não, né? Aí você vai fazer isso, vai fazer exame físico. O que você acha que pode ter acontecido? É uma aneurisma ou outra. A gente tem que pensar isso na cabeça, certo? Corpulento, sem esterilização do sangramento, paciente do aneurisma. Aí você vai examinar o paciente, certo? Vai lá, palpa a barriga. Ah, tem um aneurisma. Provavelmente vai estar com dor, impotência e massa pulsante. É um aneurisma ruim. Tudo bem? Bom, aí você deixa o diagnóstico. O ruim quando é só torácico. Se for torácico, aí é mais difícil perceber isso, né? Só que aí você está pedindo um monte de exame, vai estar com dor torácica, você vai pedir eletro, né? Vai pedir um monte de coisa, você vai pedir um raio-x, você vai ver algumas alterações indiretas do aneurisma. Mas o que interessa é o seguinte, você não vai ficar perdendo tempo também fazendo exame, porque você vai ficar potente. Aí você vai monitorizar, pegar acesso, passar no equipador, vesical para controlar o débito, né? Você vai colher o HD, o HDD para ver como é que está, a reposição e a motivação clínica. Aí vem o grande erro, que é o seguinte: se você está hipotenso, eu vou subir muito a pressão dele. Não vai para fazer isso. Você vai manter uma pressão permissiva, ou seja, uma pressão que mantém a perfusão renal, cerebral e coronariana. Porque se você subir muito a pressão desse paciente, logo em seguida ele começa a sangrar mais ainda, ele perde mais sangue. E aí, você vai ter que ir com mais sangue e começa a entrar no distúrbio de coagulação. Então, na hora de levar esse paciente para a mesa cirúrgica, se for operar, ele já vai estar com distúrbio de coagulação, né? Mais rápido, e mortalidade aumenta mais ainda de morte. Então, piora a mortalidade dele. Então, o ideal é manter uma pressão permissiva. É o quê? Manter a pressão sistólica abaixo de 100, próximo de 100. Você vai conversando com ele, né? Entendeu? Mantendo ele consciente o tempo todo. Aí dá no máximo nessa pressão aí. Então não é para chegar a pressão 120, 140. Se você fizer isso, ele só vai continuar sangrando mais ainda. Você tem que transfundir. Então não é para hemodiluir o paciente. Então não é para ficar pondo, olha lá, reposição que moderada. O que dá desespero? Isso é verdade. Quando o médico está no PS, dá desespero que vai botar volume achando que é igual um trauma, né? Mas é que no aneurisma a cirurgia é mais demorada até que um trauma. Então, a gente abdômen lá, abre a barriga, rapidinho já resolve o sangramento. No aneurisma já é outra coisa. Então aqui você vai ter que controlar o volume. Porque se você colocar muito soro, você hemodilui o paciente. Hemodiluir atrapalha a coagulação do paciente. Então, quem for cirurgião e tiver diante de distúrbio de coagulação vai perceber que o paciente geralmente ele morre, complica. Entendeu? Então aí o que acontece? É manter a pressão permissiva. Isso cai em prova. Tá? Cai em prova. Tem prova na USP, vai cair. A primeira coisa que está na primeira questão na letra A é o quê? Subir pressão arterial, acima de 120, entendeu? Transfundir o paciente, meter soro fisiológico, igual o trauma. Não é aula de ADLS, tá bem? Essa é a diferença. Beleza? Aí tá. Se o paciente ainda continua instável, o que você vai fazer? Cirurgia. Dá tempo de você fazer, por exemplo, a que está aberta. Entenda o seguinte: se você está num lugar que já tem endoprótese, você pode fazer por exemplo, poder pode. Só que isso é onde vai ter isso? Só se estiver lá no clínico de clínico nos Estados Unidos, porque se tiver um lugar que seja nos Estados Unidos, você não consegue nem endoprótese. Não é só no braço, entendeu? É o local onde você está. Então, se você está instável, o ideal é já abrir e operar. Certo? Pode ser cirurgia convencional? Pode. Agora, se o paciente está... olha só, quem fez um exame, o médico sai operando o paciente ali para resolver o problema do sangramento. Ele está instável, entendeu? Entenda. É lógico, o paciente já perdeu muito tarde, passou muito tempo, ele chegou a parar na emergência, aí nem opera mais o paciente. Ele já parou, isso vai levar a reanimar. Não consegue mais resolver, certo? Mas, por exemplo, o paciente está instável, não tem jeito, não dá tempo nem de fazer exame. Observe isso. Agora, se o paciente está estável, eu preciso fazer uma tomografia para quê? Para eu já planejar o que posso fazer. Se eu conseguir estabilizar.
Qual paciente que ocorre isso? No paciente que o sangramento foi por reto peritônio. Então, naquela imagem ali, olha só, o que eu estou falando? Naquela imagem aqui, ó, eu coloquei. Aqui, ó, o sangramento é um aneurisma de aorta abdominal roto, mas o sangramento vai por reto peritônio. Então, olha só, ele fez angiotoma. Tá? Se tivesse sangrando na barriga, ele não ia nem conseguir fazer esse angiotoma, né? Ele já tinha morrido. Então, o paciente que sangra para reto peritônio, ele tem mais tempo que você agir um pouco. Tá entendendo? É esse tipo de paciente que vai para você tentar ainda fazer plano vascular, consegue operar ele com mais calma um pouco, sabe? O outro tem que abrir na emergência, basicamente assim. Ou seja, a mortalidade é altíssima se sangra pouco para a cavidade abdominal, ou seja, se a ruptura é para cima dele. Tá? É comum que o reto peritônio ainda tem que se estabilizar, então cai naquela situação do fluxo grande. Então, quem for trabalhar no hospital de urgência e emergência, não estranhe. Tipo assim, vai ter um paciente que vai chegar, ó, e morrer mais. Ou tem alguém que morreu em casa. Certo? Acontece. Vai ter um paciente que chega e ainda não vai no hospital, está só com dor, está coradinho, entendeu? Está com a cabeça de novo, acontece. Aí, cuidar com esse paciente você não hemodiluir, não piorar ele. Certo? Você tem que tomar. Bom, alguma dúvida até aí? Ó, só pra vocês verem o exame de hemodinâmica, ó, depois que coloca a prótese é esse aqui, ó, tá vendo? Fica dessa forma aqui, ó, a gente não vê a malha, que vai fazer o raio-x de braço, né? Quando você joga o contraste ele passa. Isso é o exame de estudo hemodinâmico, certo? A electrografia é assim, o sangue está o tempo todo passando. É que nas fotos que eu coloco é parado, né? É foto não tem movimento, entende? Mas aqui o exame ele gera vídeos. Tá entendendo? Na verdade, o exame ele gera vídeo. Aí você tira uma foto e você acha mais bonito. Entendeu? É isso que é a arterografia. A arterografia é um estudo dinâmico. Né? Por isso que é o nome lá na sala que é hemodinâmico. Entendeu? É um estudo de movimento do sangue. Ó, alguma dúvida até aí, pessoal? Falei. Eu sei que essa aula cheia das eu não vou cobrar. É só porque eu faço em troca, né? Vou mais orientar o que você vai. Ó, aneurisma da terapopia. Então, olha só. Se você for fazer prova do Sul São Paulo, qualquer outra prova de universidade ali, pode na vascular, o pessoal pode cobrar isso. Essa é a diferença de quem estuda. Assim, ó, aula de aneurisma todo mundo vai ter na graduação. E é muito fácil, assim, 50% decora aquela tabelinha ali. Só isso, fica na hora. E também é vascular. Todo mundo vai saber isso aí. Aí, chega no aneurisma arteriopotente, ninguém vai estudar. Vai, porra, arteriopotente. Isso é onde fica. Ninguém vai estudar. Mas ela é fácil de entender. E ela pode complicar na prova, o avaliador cobrar na prova e te confundir mais ainda com a conclusão geral. Por quê? O aneurisma arteriopotente é uma dilatação maior que 50% do diâmetro dessa artéria, certo? A maioria das vezes o paciente é assintomático, tudo bem? Não é sintomático. Só que o que acontece? Na arteriopotente, o aneurisma, ele não rompe. Ruptura é rara, tá? A causa mais comum é o quê? É ele trombosar. E ele ficar embolizando com as 3 artérias da perna. Então, qual que é a história que o paciente pode ter? Ele pode ter uma história que simula o da óptica. Ele emboliza para 2 artérias e começa a ter claudicação. Ou ele pode chegar com quadro de occlusão arterial aguda, trombosando tudo. Embolizando e trombosando. Aí a questão da prova é isso. Chega o paciente com frialdade, né, na perna. Aí faz ultrassom, vê o diâmetro da aorta maior que da arteriopotente, maior que 3 centímetros, com trombo. Qual que é o diagnóstico? É uma occlusão arterial aguda, trombose, não importa. Mas tem um aneurisma da arteriopotente, certo? Aí, certo. Agora, qual que é o tratamento? Qual que é o tratamento? É desobstruir, muito bem, vascularizar. Adianta só tirar os coágulos das 3 artérias e abrir a arteriopotente? Tirar o coágulo dela? Fazer embolectomia, não embolectomia? Não, eu tenho que tratar o quê? O aneurisma. Então, o tratamento, a prova é como assim, ó. Toma embolectomia, certo? Do membro inferior tal, mais a correção do aneurisma da arteriopotente.
Entendeu? Certo até aí? Posso fazer tratamento com endovascular ou cirurgia convencional? Pergunta, qual que é a melhor indicação? Convencional, muito bem. É a cirurgia aberta, não é com endovascular. Aí já diferencia do que? Da aorta. Isso pode ter na prova. Entendeu? Por quê? O endovascular você vai colocar um stent não revestido. Lembra que o stent na linha articular ele não é tão bom. É melhor fazer uma cirurgia, usar bem essa fenda, tá? Então, nesse caso, o tratamento recomendado é cirurgia convencional. A gente faz com endovascular apoptite, principalmente os pacientes de alto risco cardíaco. Bozinho, tem 90 anos, você não vai fazer endovascularização. Você vai tentar por aberto, você vai tentar por via endovascular, tudo bem? Interessante saber, o aneurisma de artéria apoptite é esse aqui, o grifeiro, ó. Representa 70% dos aneurismas periféricos. Ou seja, tirou a aorta ali, 70% do aneurisma periférico é apoptite. A maioria da 50% é bilateral. Então, se o paciente, olha só, na prova ele pode complicar. Aí, beleza, se eu operou o paciente, convém fazer o estudo da outra perna, justifique 50% do paciente pode ter aneurisma de artéria apoptite. Certo? Isso aí caiu na USP, na prova da R1. Sempre cai, porque todo mundo erra experimentando essas questões, entendeu? Cai mesmo. Aí, beleza. Existe associação com a aneurisma da artéria femoral. Outra pergunta. Deve ser avaliação sempre a artéria femoral também. Certo? Esse dado é importante. Então, sintomas geralmente é compressivo. Aí, rupturas, esses exames, essas complicações são mais raras. Mais comum é o quê? Trombose e embolia. Certo? É mais comum. É raro não ter, viu? É raro esse aneurisma ficar comprimindo o nervo. Tá? Não é a principal causa. Tudo bem? Tratamento, a indicação de cirurgia, se for pensar no tamanho acima de 2 centímetros. Tá? Então, assim, pelo tamanho, mas é por risco de romper? Não, porque começa a ter mais risco de trombose. Termina isso, né? Certo? 2 centímetros. Cirurgia não precisa preocupar. Tratamento endovascular é colocação de um stent. Entendeu? Olha só, professor, aqui tem um aneurisma. Você acha que esse aneurisma é pequeno? Ó, qual exame que é esse? A arteriografia. É o melhor exame para ver aneurisma? Não. Eu sei onde está o aneurisma aqui. Não é, eu não posso afirmar, doutor. Por quê? A arteriografia é uma ultrografia. Eu não sei onde está o aneurisma. Provavelmente ele pode estar aqui sim, certo? Mas ele pode estar aqui, aqui, aqui. Como é que eu vou saber? Onde eu estou? O Doppler eu consigo. Porque é na perna. Eu consigo fazer um Doppler bem feitinho, tenho uma ideia. Mas a angiotomografia, muito bem, a angiotomografia. Então, a arteriografia foi realizada para a gente liberar o stent, mas antes fez um angiotomo, para você ter uma ideia do que é. Porque aqui, provavelmente o aneurisma, né? Aqui ele vai estar maior. Porque aqui não tem 2 centímetros, tem muito menos. Então a artéria apoptite, assim, em média, aqui deve ter uns 5 milímetros, desculpa. 5 milímetros aqui, tiver 1 centímetro. Porque pelo tamanho da imagem, eu falo que não tem indicação, mas eu sei que é aneurisma porque foi feito no mundo. Tudo bem? Então, essas são as diferenças, tá? Então, tem que saber o seguinte. Então, vamos lá, revisar. Vou passar rapidinho os slides aqui, tá? Vocês entenderam, se tiver tudo na fala. Então, aneurisma. Quer saber o que é, certo? Saber as classificações e qual é o principal aneurisma, o segundo principal, o que é mais comum em mulher, é externo, certo? Lembrar dos fatores de risco, que a diabetes não é um fator de risco para aneurisma da aorta abdominal. Lembrar que a aorta abdominal ela é mais comum em homem em relação à mulher, mas quando tem mulher, a estrutura é maior. Faz outro tipo de cultura, DPOC e o tamanho do diâmetro do vaso. Né? Quanto maior o vaso, maior a estrutura. Tem uma história de transplante cardíaco e renal, já falei, carne prova bem raro, mais tarde. Qual que é a clínica do paciente? A maioria é sintomática. Isso é ruim, certo? É muito ruim, porque o paciente pode chegar morrendo. Tem uma tríade, que é a tríade do aneurisma roto, que é dor abdominal, compressão do saco,
Os exames de imagem são importantes para a gente poder fechar realmente o diagnóstico. O que interessa é o tamanho, certo? Mas lembra, o exame físico é fundamental. Então, se for saúde, tem que fazer exame físico. Não vai encaminhar o paciente com não senti nada, senti a horta abdominal, mas não tem aneurisma. Vou fazer ultrassom, não tem porquê, né? Beleza. Angiotoma e ressonância padrão, para triagem, qual é o exame? Ultrassom simples, certo? Ou ultrassom de total. Saber o quê? As indicações de cirurgia e qual é a forma de cirurgia? É endovascular ou é convencional? Endovascular, se tem uma cirurgia, essa é a grande dúvida. É uma cirurgia, né? Tipo endovascular. Não deixa de ser, não. É que existe a cirurgia convencional, porque é usada muito de cirurgia. Eu não posso falar esse termo porque basicamente é assim. Mas hoje em dia a pessoa fala assim, endovascular. Qual é a complicação da endovascular que a importância lembra? Endovascular é um nome diferente, né? Ele pode infectar, pode trombosar, sangrar, isso você já sabe. Agora, esse nome que vocês não nem saber. Porque aí você vai dizer, na cirurgia convencional não tem endofuga, tá? Não tem, é só na endovascular. Aí, beleza. Existe também o aneurisma roto e tem a questão do sobrama, saber de controlar a pressão, não pode ser a pressão mais permissiva, né? Manter a pressão sistólica ali abaixo sempre de 100, geralmente é isso. Tem o aneurisma da teratopite, que é a principal complicação é trombose e embolia, tratamento de cirurgia convencional e preconizado. Quando indica só pelo tamanho, acima de 2 centímetros. Bom, agora, tá indo bem? Beleza. Se for fazer uma prova, não a minha, tá? For fazer uma prova, tem que decorar a classificação de Crawford, que é o aneurisma tóraco abdominal. Então, aqui eu falei só de aneurisma abdominal e renal. Mas a pessoa falou que não tem que saber tóraco abdominal, faz uma prova. E se for fazer uma prova, chega lá e decora isso aqui, tá? Então, assim, não adianta você, essa pessoa aqui que é o tóraco abdominal, é um aneurisma que envolve a artéria torácica e abdominal, mas principalmente o que? As viscerais. Se não pega nada disso, só pega infrarrenal, é a nossa aula. Então existe uma classificação de 1, 2, 3, 4, dependendo do local do aneurisma. Por exemplo, o aneurisma é localizado só em artéria visceral, aqui pegando essa hora. É sim. Mas por que ele classificou dessa forma? Por causa do tipo de cirurgia, do tipo de. Então assim, né? Tudo pode ser perguntado nessa aula. Então, tem os outros aneurismas da aorta, a aorta continua, né? Não é só infrarrenal, tem as outras partes. Então, convém quando você faz a prova, passar o olho e estudar, entendeu? Eu não vou cobrar uma aneurisma da aorta torácica, aneurisma não, a dissecção a gente vai ver na próxima aula, mas aneurisma não. Aneurisma aqui é da aorta abdominal e infrarrenal. Tanto é verdade que aí vocês vão baixar lá o guideline que a doutora já falou aqui, ela lembrou. As diretrizes brasileiras, tá? Então, na diretriz brasileira está em inglês. Só o resumo que tem em português, eu não achei em português, acho que ele foi publicado diretamente em inglês. Né? Tem lá no Google Plus. Se não tiver, é só pegar lá no Google e escrever esse aqui, bate e volta aí, já busca e já bate. Aqui, o que tem aqui? Aqui tem basicamente toda a aula que eu falei, pode ter uma diferença ou outra, entendeu? Mas a referência para a prova, eu vou usar essa. Essa. E quanto ao aneurisma roto, é aquele livro de emergências. Tem lá, que tem um capítulo de urgência de aneurisma roto, tá? Leiam por lá também, junto as duas coisas. Eu não, professor, vai ter uma diferença ali. Eu não vou cobrar diferença na prova, eu vou cobrar mais correto. Se tiver alguma coisa diferente, eu anulo. Bom, aqui a doutora perguntou, ele fala sobre a epidemiologia, o que é um aneurisma. A hora que você já vai grifando, você vai estudando, lembra da aula, já vai grifando, deixa grifar com seu PDF. Ou imprime e vai grifando. O que eu falei? Aí ele fala o quê? Olha lá, o KBD. Aí eles vão falar da diabetes. Fator de risco, idade, sexo, homem, certo? A literatura, cigarro,
diabetes. Não tem relação, certo? Bom, é segredo. Aí, lógico, ele vai questionar, vai ter um estudo que teve, outro que não teve, entendeu? Mas assim, e na média, o estudo viu que não tem. Vai ler, né? O diagnóstico, que é o vai falar sobre os exames de imagem. Quanto que eu vou fazer o estudo, né? Cadê o tamanho para. Ó, sobre os fatores de risco, né? Então lá, idade acima de 65, sexo de tabagismo, hipertensão, história familiar, coronariopatia, fator de ensino criativo. A gente tem que pensar em aneurisma. Não são os pacientes que a gente vai fazer um estudo. Nossa, eu falei que era exame de imagem. Ó, o tratamento. Então vamos lá, o tratamento. Lembra que o tratamento cirúrgico é o quê? Esse aqui, ó, que eu passei, né? Para homem, mulher 5 centímetros, para homem 5,5. Aqui manteve, tá? Porque aquele outro é americano. A sociedade americana é aquela recomendação que cai nas provas, tá no 6. Né? Aqui eles mantiveram, tá? Eles estão seguindo no Brasil o padrão americano. Com complicação, aneurisma sacular. Você lembra que eu falei que o formato do aneurisma sacular não importa muito o tamanho? É a aneurisma sacular que a gente opera, então você tem uma dilatação maior de 50%. Ele é sacular principalmente, tá? Eles consideram isso também. Que é mais? Aí vamos discutir mais sobre o sacular, sobre a cirurgia convencional e endovascular. Cadê o manejo? Aí, AS, estático, parar de fumar. A pessoa perguntou aqui qual que é a recomendação deles para ultrassom. Eu tinha visto aqui algum. Aí é o seguinte, a gente pode começar a falar muito sobre estudo comparado a cirurgia convencional aberta, eu acho que vale a pena vocês lerem. Então, daqui em diante já é específico, né? Eu falo sobre defenestração, já é coisa, técnica cirúrgica, não precisa ficar lendo, tá? Aí só, acompanhamento pós-operatório, vale a pena ler, entendeu? Estou fazendo pós-operatório, vale a pena. Complicações do pós-operatório, só passa o olho, porque aqui vai estar assim, ó, sobre infecção, vai passar, tá? E o endolíquido, não precisa estudar o tipo 1, 2, 3 e 4, não. Você vai ler o que é o endolíquido, tem que ler. Isso aqui até aqui, tá certo? Isso é importante, ver. Não precisa estudar o endolíquido, a migração de pós. Aí tem lá, cultura de aneurisma da artéria pulmonar. Você pode ler por aqui, mas naquele livro de emergência está bem melhor, tem fluxograma, está bem em português, né? Bem fácil. Então é isso. Aí eu tenho lá as medidinhas para acompanhamento, isso é ótimo para escutar. Professor, o que você falou sobre o sacular? O aneurisma, você sabe qual é o aneurisma sacular? É o da barriguinha. O que é o aneurisma? Maior que 50%, certo? Então, por exemplo, se a aorta tem 2 e esse aneurisma sacular tem 3, ele tem mais de meio centímetro, é um aneurisma, né? Então não importa o tamanho, se já for aneurisma, tem indicação de cirurgia. Não precisa chegar no 5,5, 5. Não precisa esperar crescer. A princípio, todo sacular se opera. É porque o sacular tem problema, assim, seria inflamatório, com as explicações, porque ele ser só naquela região. É uma falha da parede. Só naquela região que parece mais grave, o estudo é maior. Então aí acaba operando em quarto tamanho. Tá? Mas ele discute aqui, tem um tópico só de discussão sobre o sacular. E aqui, ó, sacular, forma sacular. Fechou, pessoal? Vamos ver se a tradução é boa aqui. Pode ficar aqui. Vamos ver se dá para ler. Isso lá.
Dá para ler a tradução. Se tiver na preguiça aí, se quiser ler rapidinho em português, dá para. Dá para traduzir esse. Acho que talvez para traduzir aí, não tinha até que traduzir, hoje ainda na. Ó, aí quando ele fala neck, ó, próximo ao neck não é pescoço, tá? Não é pescoço, não traduz no pé da letra não, como é que fica falando? Neck é colo. É por isso que quando chega na parte técnica cirúrgica muda muito os termos. Ele vai traduzir como pescoço. Bem traduzido. Qual o profissional? Não tá. Qual o profissional? Beleza. Traduziu até bem. Certo? Beleza. Tradução tá boa. Tá melhor. Tão ruim não. Bom, alguma dúvida aí da aula? Você consegue conduzir o paciente na posto de saúde agora? Ó, ele chega lá com. Por exemplo, o paciente não supor que ele é idoso, é tabagista. Lembra dessa aula, porque se ele é assintomático, se você não lembrar, é esse paciente que chega no João Paulo com emergência, né? Então você tem que fazer o quê? Examinar a barriga do paciente, vai fazer exame físico. Ah, não tem nada. Não tem aneurisma. Ah, não, sentiu uma massa pulsar, vi que a barriga dele tem um negócio ali. Ali é um aneurisma, esse negócio aí é um aneurisma. Aí você vai fazer o quê? Ultrassom. O ultrassom vai confirmar, certo? Aí ele vai medir lá, aí tem os tamanhos. Então, assim, a intrarrenal, confirma que é intrarrenal, certo? Ah, é 3 centímetros, 4 centímetros, tratamento clínico, né? E está acompanhando seriadamente esse paciente. Pode ser de ano, pode mandar do ano, pode. Mas aqui eles falam assim, 3 meses, 4, 3 anos, desculpa, gente. 2 anos. Mas aí você vai acompanhando esse paciente, certo? Aí vai entrar nos critérios, você tem que analisar o quê? Quando chega o paciente com aneurisma, você tem as indicações, você vai pegar a tabela das indicações e ver se faz um checklist de alguma coisa. Sobre a dor abdominal, rápida, prática, você tem que tomar muito cuidado, né? Dor abdominal. Eu vou dizer, não, professor, ele tem 3 centímetros, tem dor. Mas só dor na barriga, a pessoa pode ter várias coisas. Tem que ter feito uma colonoscopia, endoscopia, endoscopia, tudo, outra coisa, para pensar em operar uma aneurisma, porque a cirurgia tem isso, né? O paciente na dor era uma vesícula, lá, uma vesícula, passou. Aí pronto, você tem um paciente, né? O paciente é aneurisma. Certo? Fechou, pessoal? Eu acho aí vai cair e o da emergência é esse aqui, ó. Vocês têm também lá. Esse aqui é fácil de ver, ó. Aí você pode ler. Aí é que bem basicão. Aí coloca aquelas tabelas que eu coloquei, ó, no diâmetro em anos, tá vendo? Aí pro tratamento, aqui, ó, o aneurisma, como conduzir. Eu acho que aqui, ó, lê o guideline e enquanto for falando no futuro, dá uma lida aqui, ó, certo? Um dos protocolos dele, ó. O que vai fazer? Certo?
É muito curtinho. Mas ó, a entrevista principal vai ser lá o prédio lá. Tá. Que é o direção. Se a volta é português do título, mas o restante é. Não entendi essa explicação que você vai ter na revista brasileira, mas já fizeram em inglês, não. Você tem prova de ortopedia toda semana, né? Semana que vem. Ah, é duas? Não, é de GO semana que vem e de ortopedia não. É GO. Não, você tem GO também igual ortopedia? É, cada 2 semanas é uma prova de GO. Não, semana que vem tem GO. Aí dá dia 28 de ortopedia. Aí vai passar a semana, o restante do dia 28. Aí mais uma semana, dia 9. Aí N1. Aí vai ter ortopedia também. Entra ortopedia e GO de novo. GO de novo e ortopedia. E aí passar mais uma semana. 2 semanas é outra prova. Por aí começa de novo. Outro dia tem uma GO. A semana inteira ela só segunda dela. Aí no intervalo vai falar de tolerância, que é uma vascular. Oi? Meu filho. Não tinha não, doido. Queria falar um negócio contigo. Do quê? Mesa é essa. Ei, Diego, acho que eu trazer a roupa no almoço, porque... É, não, pensei nisso. Alimentação de moça. Você vai lá hoje?